partir desse trabalho técnico, também desenvolvido por essa comissão, apontarmos aos nossos governos aquilo que pode ser feito de melhor para melhorar a vida do povo. E lembrando, deputado Lelec, a todos os ouvintes aqui, né, e a todos que nos acompanham também pela TV Assembleia, o governo do presidente Lula teve um momento do PPA, onde os órgãos puderam propor as ações orçamentárias para os próximos 4 anos. E aí, acabamos de ver, enquanto o DENOX da Bahia tem um orçamento anual, em média, de 820 milhões, o DENOX, em Montes Claros, ele vive meramente da emenda parlamentar, das emendas parlamentares que são colocadas por aqueles que indicaram. E aí, no total desrespeito da coordenadoria, hoje, lá no DENOX, que, inclusive, não justificou a sua ausência aqui, muito menos, né, informou o motivo da não presença, nós vimos o quê? Um aparelhamento da máquina por aqueles que indicaram, como bem colocado o deputado Leleco. Então, é isso que nós queremos apurar para combater esses tipos de crimes, principalmente na esfera federal. O que nós apontamos aqui é aquilo que nós temos visto de problema, que desde 2016 o DENOX tem sofrido em função dos desgovernos que nós tivemos na presidência da República, mas que hoje, mesmo no governo que quer promover a melhoria para o Brasil, quer promover a afirmação de políticas públicas, lá, aqui em Montes Claros, né, nós temos visto ainda o que foi nos governos do Michel Temer e do Bolsonaro. Retrocesso, falta de política pública, clientelismo político, que, inclusive, como bem colocou o deputado Paulo Guedes, nós iremos encaminhar aqui essas denúncias ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, porque parte daquilo que foi feito de forma indevida pelo DENOX, com certeza comprometeu a eleição em vários municípios. Então, quero agradecer a presença do deputado Padre João e espero que possa contribuir conosco nesses encaminhamentos. Quero aqui também agradecer a presença e convidar para fazer uso da palavra o senhor atual vice-presidente da Federação Quilombola de Minas Gerais, Aguimar Pereira Lima, também vice-prefeito eleito no município de Pedras de Maria da Cruz, para suas considerações, juntamente à Federação Quilombola, para apresentar para essa comissão, né, o relatório daquilo que o DENOX deixou de cumprir nos últimos 8 anos para com todas as comunidades quilombolas e que, como diz o deputado Paulo Guedes, né, projetos que foram protocolados pela população quilombola, pelos municípios e tantas outras demandas se perderam nos últimos 8 anos porque houve uma centralidade de atendimento, né? Usurparam das emendas parlamentares de diversos deputados aqui presentes, como o deputado Padre João, como o deputado Paulo Guedes, o deputado Gabriel Guimarães e outros, em detrimento de não atender essas demandas importantes do território quilombola, do território vazanteiro, ribeirinho e dos municípios. Ou seja, cometendo aí um crime de improbidade administrativa em não atender a demanda correlacionada naquelas emendas parlamentares. Então, isso vai ser apurado com os encaminhamentos que nós daremos aqui para que o Ministério, né, da Integração e a Casa Civil do governo do presidente Lula tome as providências devidas o quanto antes. Difamação, xingamentos, demissões injustas, dentre outros, tem sido parte da falta de respeito e, mais ainda, da falta do compromisso público correlacionado àquela coordenadora, que, inclusive, só de atestados e só de garantia de não participação do cumprimento da carga horária de trabalho, ela tem mais horas de serviços não prestada ao DENOX do que efetivamente executado. E, por fim, hoje mesmo, no dia de hoje, a CGU, a Controladoria Geral da União, está em Montes Claros apurando possíveis irregularidades em diversos contratos, né, de licitações, de objetos contratados de forma irregular, de forma escandalosa, feita pela própria coordenadora. Para vocês terem ideia, deputados, colegas dessa comissão e público que nos assiste, a coordenadora pagou por mais de R$11 mil para arrumar o portão da portaria, sendo que havia orçamentos 3 vezes inferior ao valor pago por ela.
Então, nós vemos aqui uma série de denúncias com relação à gestão dela, da servidora, nomeada sob indicação do deputado Fred Costa, do deputado Arlen Santiago, que cumpre ali mando político, mas que está denegrindo servidores, está perseguindo pessoas. Há indícios de diversos servidores terceirizados ou cedidos pelos municípios, passando por situações psicológicas abaladas e, mais ainda, constrangedoras em função do que ela acarretou. Mas aqui, além de trazer essas denúncias que eu tenho recebido e que vão constar nos anais dos relatórios enviados ao Ministério Público Federal, à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União e também aos Ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, à Casa Civil e Relação Institucional do governo do presidente Lula, nós iremos apurar esses fatos. Desta audiência, deputado Paulo Guedes, deputado Padre João e nobres participantes que nos acompanham e participam, nós iremos encaminhar os relatórios para que esses órgãos tomem providência. Mas, mais ainda, a partir de hoje, uma força-tarefa para que nós possamos ir até o DENOX em Fortaleza, apresentar essa série de denúncias trazidas aqui nessa comissão e também um relato do que nós vimos aí em Montes Claros, apresentar ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal, também os nossos apontamentos sobre o que foi realizado pelo DENOX desde o ano de 2016 até o presente ano, que nós somente temos conhecimento por falácias. Então, nós queremos apresentar aqui vários encaminhamentos, dentre eles alguns que eu lerei, farei a leitura aqui para apreciação de novos parlamentares e também encaminhamento dessa comissão. Requerimento em comissão a ser apresentado nessa comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que sejam encaminhadas ao ministro da Casa Civil, da Presidência da República, ao ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, ao ministro das Relações Institucionais e ao presidente, diretor-presidente do DENOX em Fortaleza, as notas taquigráficas da 25ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o socateamento do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, DENOX, tais como a deteriorização do prédio do referido órgão, problemas relacionados à má gestão da atual direção, conforme denúncias recebidas por esses deputados dessa comissão durante visita à Coordenadoria Estadual em Minas Gerais, com sede no município de Montes Claros, e também apresentados aqui no ato desta audiência pública, para conhecimento e providências que julgar necessário. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2024. Assinam o deputado Ricardo Campos, deputado Marquinhos Lemos, deputado Dr. Jean Freire e deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que sejam encaminhados ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União, as notas taquigráficas da 25ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o sucateamento do DENOX, tais como a deteriorização do prédio do referido órgão, o abandonamento de máquinas e equipamentos e os problemas relacionados à gestão, à má gestão da atual direção, conforme denúncias recebidas por deputados dessa comissão durante visita à Coordenadoria Estadual em Minas Gerais, com sede em Montes Claros, e apresentadas também durante a realização dessa audiência pública. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2024. Deputado Ricardo Campos, deputado Marquinhos Lemos, deputado Leleco Pimentel, deputado Dr. Jean Freire. E, por fim, apresentando aqui também um requerimento para tomada de providências, um requerimento ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União, para que nós possamos, para que seja apresentado pelo DENOX, desde as gestões de 2016 até 2024, sobre o relatório sobre a execução orçamentária das emendas parlamentares
de todos os deputados e senadores que destinaram emendas desde 2016 até 2024, correlacionando se os objetos foram efetivamente cumpridos, se as emendas foram destinadas aos objetos finais, quantos poços artesianos foram perfurados na área mineira da Sudene durante esses 8 anos de gestões no DENOX, em decorrência do que foi apresentado aqui, quais programas e projetos executados pelo DENOX e quais os contratos que foram firmados nesse período, bem como quais os municípios foram beneficiados com as atividades desempenhadas pelo DENOX, quais as comunidades e o número de famílias beneficiadas. Isso para que nós possamos ter conhecimento da execução orçamentária realizada pelo órgão e a garantia efetiva da política pública proposta pelo governo do presidente Lula e aqui fiscalizada por essa comissão. Conforme denúncias recebidas por deputados dessa comissão, durante esta audiência pública e para que possam ser tomadas providências cabíveis conforme as leis ordinárias desse país. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2024. Assinam o deputado Ricardo Campos, deputado Marquinho Lemos, deputado Leleco Pimentel e deputado Dr. Jean Freire. Por fim, a presidência indaga aos convidados e convidadas se desejam fazer uso da palavra para as suas considerações finais. O trabalho do parlamentar, ele consiste em propor orçamento, em fiscalizar obras, em propor ações de desenvolvimento do Estado, seja ele a União, o Estado ou o município. E aqui, o nosso apontamento, ele está dando seguimento a um trabalho que foi feito da visita técnica desta comissão junto ao DENOX durante a audiência pública que nós fizemos do PPAG, que vai investir mais de 40 milhões de reais em nossa região, em nossos municípios, mas que aqui nós podemos apontar diversas irregularidades. Recebi aqui também, e queria constar nos anais dessa casa, diversas denúncias de perseguição da coordenadora do DENOX em Montes Claros com relação aos servidores terceirizados, aos servidores efetivos, inclusive de fazer uso dos servidores terceirizados daquele órgão para serviços na própria residência daquela coordenadora. Ameaças, calúnia, e assim como colocou o deputado Padre João, colocou o deputado federal Paulo Guedes, né, nós temos sofrido esse sucateamento do DENOX, né, pelos governos que passaram pela presidência da República, mas, no cumprimento do dever, do papel deste parlamentar, em conjunto com a Comissão de Participação Popular, com o apoio dos nobres deputados, nós estamos promovendo essa audiência pública. E os encaminhamentos dela, eu acredito que serão bastante benéficos para a nossa região, para que nós possamos, a partir desse relatório apontado aqui nessa comissão, com o apoio dos 2 deputados e a bancada mineira aí na Câmara Federal, nós possamos levar ao presidente Lula, ao ministro Rui Costa, ao ministro Valdez Góes e ao ministro Alexandre Padilha, esse desejo e essa necessidade de reestruturar o DENOX. Reestruturar o DENOX, promover uma autarquia cada vez mais sólida, com possibilidades de executar políticas públicas que realmente façam com que a água, que é esse bem tão precioso para a sobrevivência e para a vida, seja a garantia para as nossas comunidades rurais, para os nossos municípios e para a nossa região. Por fim, quero aqui apresentar também o nosso requerimento de visita técnica, né, ao DENOX em Fortaleza, a presidência do DENOX em Fortaleza, para a apresentação ao presidente do DENOX desse relatório apontado pela comissão, bem como ao ministro Valdez Góes e ao ministro Alexandre Padilha, para que nós possamos, de forma institucional, cumprir o papel, né, do poder e voz do cidadão mineiro na Assembleia Legislativa, que é o de fiscalizar, o de apontar orçamento e apontar sugestões para a melhoria do nosso Estado, dos nossos municípios e do nosso país. E, com isso, podermos trabalhar para que o DENOX volte a ter vida, volte
a ser o órgão que promoveu, ao longo dos seus 110 anos, o desenvolvimento de todo o Nordeste do Brasil, de todo o Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, do Noroeste, e faça a promoção, né, dos recursos hídricos para quem mais precisa. Porque o que nós observamos também foi que, principalmente nesse período eleitoral, houve diversas, né, milhares de entregas de reservatórios individuais, de poços artesianos. Nós observamos que as máquinas do Denox estiveram percorrendo todas as cidades do norte de Minas durante um período eleitoral, sequer respeitando a legislação eleitoral e beneficiando candidaturas aliadas a esses deputados que indicaram a nomeação no Denox. Então, no nosso requerimento também aqui, queremos acrescentar essas informações, né, com relação ao uso da máquina pública do Denox durante o período eleitoral.